O assunto que a gente vai falar nessa aula de hoje é um assunto bastante pertinente para o momento em que nós vivemos, né? Que é a porcentagem. Né? É muito comum você ligar seu aparelho de televisão hoje e você escutar o repórter falando que, por exemplo, que o coronavírus, né, aumentou a enfermidade em 300%, ou que de um certo número de pessoas infectadas, 20% necessitaram ser internadas por conta de um agravamento no seu quadro, e que desses 20% internados, 2% chegaram a óbito. Então, está muito presente esse termo porcentagem, e a gente precisa saber trabalhar com isso para poder, dado uma notícia envolvendo a porcentagem, a gente assimilar direitinho o que o repórter está querendo nos dizer, ok? Então, nosso assunto, porcentagem. Ora, como o próprio nome sugere, porcentagem nada mais é do que uma razão centesimal. Em outras palavras, porcentagem é uma divisão por 100. Quando eu escrevo P%, eu estou com isso querendo escrever P dividido por 100. Então, P% é P dividido por 100. Então, quando você ouvir falar 20%, é 20 dividido por 100. 30% é 30 dividido por 100. E assim sucessivamente. Então, porcentagem é isso, é uma divisão por 100. Essa porcentagem, ela pode ser escrita de 3 maneiras diferentes. Você pode ter a porcentagem escrita desta forma, P%, ou você pode ter isso aqui escrito desta forma, P sobre 100. Isso aqui é a forma centesimal da porcentagem. Ou ainda, você pode ter esse mesmo valor escrito desta maneira, 0,0p, que é a forma decimal. Então, uma porcentagem eu posso representar desse modo, usando aqui o símbolo da porcentagem, ou eu posso escrever na forma de uma fração centesimal, ou eu posso escrever na forma decimal. Ok? As 3 maneiras estão corretas. Agora, o que de fato quer dizer P%? Imagine uma situação assim, onde nós tenhamos 20% de uma população infectada por um determinado vírus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que 20% da população está infectada com o vírus. Eu quero dizer o seguinte, que dessa população, para cada grupo de 100 pessoas, 20 pessoas vão estar infectadas. Então, isto é o que realmente significa uma porcentagem. Para cada grupo de 100, 20 vão estar infectados. Então, a porcentagem é isso. É sempre relacionado ao valor 100, porque é uma divisão por 100. E não esqueçam vocês que a porcentagem, ela é relativa. Eu só posso falar em porcentagem relacionado a um determinado valor. Não existe porcentagem do nada. A porcentagem é sempre uma porcentagem em cima de um determinado valor. Por isso, ela é um valor relativo. Ok? Muito bem. Então, quando eu vou calcular um determinado valor percentual em cima
de um valor dado, por exemplo, eu quero calcular X% de um valor V. Então, eu vou multiplicar X por V. Então, calcular um percentual em cima de um valor é multiplicar a taxa percentual pelo valor dado. Então, se eu quero, um exemplo, eu quero 20% de 60. Quanto é 20% de 60? Aí basta eu fazer isso. Eu pegar 20 sobre 100, 20%, não é 20 sobre 100? Vezes o valor dado, 60. E aí eu posso, com os meus conhecimentos matemáticos, cortar 0 com 0, né? Ficou o quê? 20 sobre 10 vezes 60. Posso ainda cortar 0 com 0, então ficou só 2 vezes 6, que é 12. Então, 20% de 60 corresponde a 12. Ok? Muito bem. Então, gente, para facilitar o nosso trabalho no uso da porcentagem, tá? Nós vamos utilizar esta formulazinha bem aqui. Ó. Essa fórmula, ela é no sentido de minimizar o seu trabalho. Aliás, toda fórmula matemática, ela tem esse objetivo, de pular etapas, de fazer com que o seu trabalho seja bem menor do que seria sem o uso daquela fórmula. Às vezes o aluno, ele critica, ele fala mal dos matemáticos que criaram a fórmula, não sabendo eles que esses matemáticos fizeram um bem muito grande à humanidade com a descoberta dessas fórmulas. Porque graças a ele o nosso trabalho hoje é bem menor do que o que eles tinham antes da criação da fórmula. Você fala, por exemplo, do Bhaskara. O Bhaskara inventou essa fórmula aí só para complicar a vida da gente. Olha, antes do Bhaskara, as equações do segundo grau já eram resolvidas. Agora, para resolver a equação do segundo grau sem o uso da fórmula de Bhaskara, eu ia encher um quadro desse aqui umas 2 vezes. Ao passo que, com o advento da fórmula, hoje eu resolvo uma equação do segundo grau com 3 linhas apenas. Então, essas fórmulas, elas têm essa objetividade, minimizar o nosso trabalho com relação à matemática. Então, para trabalhar com porcentagem, nós vamos usar essa fórmulazinha aqui. VF igual a V0 vezes 1 mais I. A formulazinha que a gente vai trabalhar é essa aqui. Tá? Nessa fórmula, o que significa VF? É o valor final que eu quero encontrar. O que é o V0? É o valor inicial, o valor dado na questão com o qual eu vou trabalhar. Um é uma constante da fórmula e esse I é a taxa de porcentagem. É a taxa que vai incidir em cima desse valor, tá? Aí você encontra um valor X. Por exemplo, ó, aqui, quando eu calculei 20% de 60, eu encontrei 12, né? Então, para chegar ao valor final, eu pego 12 e somo com o valor que foi dado. O valor dado acrescido do que eu encontrei aplicando a taxa percentual vai ser o valor final. Tá certo? Porque você, normalmente, o que o aluno faz, quando a gente pergunta assim, eu tenho 100 reais, aí ganhei 30%, com quanto eu fiquei?
Aí o aluno vai, calcula 30% de 100, depois soma esse 30 com 100 para saber com quanto ficou. A fórmula, ela te leva direto ao resultado, sem precisar fazer todas essas etapas. Com a aplicação da fórmula, você minimiza o seu tempo de resolução da questão, tá certo? Outro detalhe, sempre que for trabalhar com essa fórmula, procurem usar o i na forma decimal. O i aplicado lá naquela fórmula deve ser trabalhado sempre na forma decimal. O problema vai te dar ele dessa maneira e você vai usar ele assim, ok? Então, aplicando a fórmula, você chega diretamente ao valor final.